capítulo 1, do verso 4 ao versículo de número 9. Todos encontraram? Digam amém. Leiamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Verso de número 9. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Diga amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento neste mesmo espírito, adorando a Deus. Meus irmãos, nós já falamos aqui nas segundas-feiras passadas, nós falamos do primeiro tema deste estudo sobre liderança cristã. Falamos sobre como ser um líder eficiente. Na segunda aula, ou no segundo estudo, nós falamos o preço de ser um bom líder. Na segunda-feira passada, nós abordamos o seguinte tema: princípios para uma liderança autêntica e eficaz. E hoje nós estaremos falando sobre virei um líder na minha igreja. E agora? Virei um líder na minha igreja. Deus me chamou para o rol da liderança. E agora? O que eu tenho que fazer? Eu sou principiante, eu sou uma criança, eu não sei falar, eu não sei proceder. E agora? O que é que eu vou fazer? Então, este é o nosso tema e está aí no telão, né? Virei um líder na minha igreja. E agora? Preste bem atenção nesse tema, porque eu fiz uma leitura aqui inicial de acordo com o nosso tema. Você vai ver nesse texto sagrado, quando Deus chama Jeremias na sua tenra idade. Eu diria, irmão, ele era uma criança. Ele disse: Senhor, eu sou criança. Mas quando Deus usa alguém, não importa se é uma criança ou não. Nós encontramos na Bíblia reis que Deus colocou no reinado de Israel e tinha 8 anos de idade. Começaram a reinar com 8 anos de idade. E a Bíblia diz: e fizeram o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Teve outros que começaram com uma idade muito mais avançada e foram os piores reis que assentaram no trono em Israel. Então, idade não implica. O importante é você ser possuidor de uma chamada. Seja para ser um pastor, um evangelista, um presbítero, um missionário, uma diaconisa, uma missionária na igreja, não importa. O importante, primeiro, é você ter humildade para aprender e fazer certo a obra de Deus. Então veja bem, como liderar pessoas.
Irmãos, é hora de se reinventar, inovar e descobrir novas possibilidades. Sabe por quê? Porque se você não se descobrir, alguns momentos você vai ter que reinventar. Você vai ter que descobrir uma nova meta, uma nova modalidade de ensino para os seus liderados. Você vai ter que reinventar muitas vezes, porque nem tudo que às vezes você está fazendo para Deus está progredindo, está dando certo, está prosperando. Daí você tem que inovar ou reinventar. Então, eu pergunto para você, que tipo de liderança tem sido a sua na igreja? Será que nós estamos fazendo a coisa certa, corretamente, que agrada primeiramente a Deus, mas que as pessoas estão sendo beneficiadas, aquelas que estão à nossa volta? Então eu anotei aqui para falar, o tempo não nos permite falar mais do que 5 tópicos hoje, mas eu quero mostrar para vocês em 5 tópicos aqui sobre esse tema. Virei um líder na minha igreja. E agora, o primeiro tópico: aceite o cargo com humildade e mão à obra. Primeiro, aceite o cargo com humildade e mão à obra. Nós encontramos humildade nesse texto aqui que nós lemos. Quando o próprio profeta Jeremias, quando foi oficialmente chamado por Deus, Deus se coloca ele aqui, eu digo até no estreito, porque ele estava querendo retroceder o chamamento divino. Ele queria recuar, porque ele sentiu o peso da responsabilidade. E quando ele diz que veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te escolhi. Ou seja, era uma pessoa escolhida. E aquelas pessoas que Deus bate os olhos e escolhe, olhe para cá, não tem escapatória. Meu filho, minha filha, se Deus te escolheu, não tem como você fugir. Não tem como. Quando Deus escolhe uma pessoa, se ela querer revidar aquela chamada e não cumprir cabalmente aquela chamada, Deus vai requerer, Deus pode até tocar na vida dela. Quer um exemplo? Jonas, o fujão. Deus o chama para levar a palavra dele em Nínive. O que ele faz? Se acovarda e ele vai para uma outra direção. E diz o quê? Os ninivitas, povo rebelde, povo que sempre foi contra o nosso povo, agora eu vou levar uma mensagem para eles? Nananina não. E ele foge. O que Deus fez? Deus requereu. Ele foi parar onde? Lá no ventre do peixe. Por quê? Porque não cumpriu uma chamada de Deus. E quando Deus chama alguém, não tem escapatória. E lá em João capítulo 16, o capítulo 15, o verso 16, ele diz: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, quando Deus escolhe, não tem escapatória. E Jeremias disse: Senhor, quando Deus disse para ele, antes que te formasse no ventre, te escolhi, e antes que saísse da sua madre, te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. O que ele diz? Ele diz: Senhor, mas espera aí,
eu sou uma criança, eu nem sei falar direito. Foi o que ele retrocedeu e disse: ó Senhor, mas eu sou criança, tá? Está no verso seguinte. Eu sou criança, eu não sei falar direito. Aí, o que Deus disse para ele? Não digas que é uma criança. Por quê? Porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar falar, você vai falar, dirás. Ou seja, Deus foi categórico. Deus não deixou dúvida aqui. Deus seria com ele, mas ele teria que cumprir a sua chamada. Ou seja, ele tinha que aceitar o cargo com humildade. E Deus gostou. Sabe quando ele disse aqui que era uma criança? Deus gostou desse negócio. O ruim é quando Deus chama alguém e a pessoa se sente capaz. Ah, Senhor, eu já estava esperando o Senhor mencionar o meu nomezinho. Deus, aí olha, o soberbo Deus conhece de longe. Mas quando a pessoa recebe a chamada com espírito de humildade, reconhecendo o peso da chamada, Deus gosta desse negócio. E quando Jeremias sentiu o peso da chamada e disse: Senhor, mas espera aí, o Senhor está chamando uma criança, eu sou uma criança. Aí o Senhor disse para ele: não diga que é uma criança, porque tudo quanto eu colocar na sua boca, tu falarás, e aonde eu enviar, tu vai. Aí diz no verso 8, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aí diz a Bíblia no verso 9, que Deus estendeu a sua mão e tocou aonde? Na boca. Ele estava dizendo que não sabia falar porque era uma criança. Se não sabe falar, a fala sai da boca. Ah, se não sabe falar, aonde Deus tocou? Na boca. Ou seja, você como um líder, aonde você tem mais fragilidade de executar um bom serviço para Deus, Deus vai tocar nesse particular para te fortalecer, ou seja, para te capacitar. É isso que Deus faz. Ora, se ele se sentia como criança porque não sabia falar, Deus disse: eu toco na sua boca então. Diz que tocou, ele dá o testemunho aqui, e estendeu o Senhor a mão, e tocou na minha boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as palavras na tua boca. Estou pondo as minhas palavras na sua boca. Daí o nosso tópico: aceite o cargo com humildade e mão à obra. Ou seja, não dá para... nós encontramos na Bíblia alguns que foram chamados por Deus, mas no ministério de Jesus a gente vê isso, mas teve uns que dizem: olha, Senhor, eu vou te seguir, eu vou executar a pregação do Evangelho, mas deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Eu vou enterrar o meu pai, depois eu venho e eu vou te seguir. Aí Jesus reprovou, porque ele falava da urgência da pregação do Evangelho. Aí ele diz: ó, deixa os seus mortos enterrar os seus mortos, mas você vem, segue-me e vai pregar a palavra. Não é que o pai desse homem que Jesus menciona lá em Mateus acabara de morrer. Não, ele queria continuar cuidando do velhinho, e aí um dia, quando ele morresse, aí ele ia seguir a Cristo. Jesus disse: não, nas suas condições não, tem que ser na minha. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Morreu, vai ter alguém para enterrar, para jogar terra em cima. Mas você vem e anuncia o Evangelho. Então, a urgência do Evangelho, irmão, não é para amanhã, não é para depois da manhã, é para hoje. Então, se Deus te chamou, aceite o cargo com humildade e mão à obra. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eu gosto muito dessa palavra. Diz assim:
tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Se Deus entregou para você uma responsabilidade, seja ser um líder na igreja, ou limpar o banheiro da igreja, ou ajudar a varrer aqui a igreja, preparar os tapetes, limpar o púlpito, e não importa se é limpar aí os instrumentos, se é cantar, se é tocar, se é reger, se é orar, ser uma líder de oração, não importa. É para ficar lá na porta, eu vou ficar. Se é para olhar os carros dos irmãos lá, ajudar os irmãos a manobrar, eu vou estar fazendo. Mas sempre fazendo com alegria, porque você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Isso aqui é importante, porque diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, mas conforme as tuas forças, tá? Por quê? Porque na sepultura, para onde eu vou, você vai, nós vamos, lá não tem obra, não tem indústria, não tem ciência, lá não precisa de sabedoria alguma. Então, é hoje, para executar a obra de Deus, é agora. Nós encontramos numa oportunidade, os discípulos preocupados com comida, e Jesus evangelizando uma mulher samaritana. Aí eles chegam com a comida, vieram da cidade, diz, come, Rabi, come aqui a comida. Ele diz, não, rapaz, vocês não entendem. Uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Eles ficaram tudo, mas será que alguém trouxe uma comida aí chinesa, ou uma comida lá do Brasil, ou uma comida holandesa, ou lá da China, ou lá do Egito? Que ele disse que tem uma comida para comer que nós não conhecemos. A comida daqui de Israel é pão, peixe, carne. Isso aí a gente já sabe. Que comida é essa? Aí Jesus dá um resumo. Sabe qual é a minha comida? É fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, eles estavam preocupados com comida. Jesus estava preocupado com a obra. Eu pergunto para você, líder, para você, minha irmã, para você, líder, que até não veio e ficou em casa, qual é a sua preocupação? É ajudar o pastor no crescimento? É trazer alguém para a igreja? É para socorrer o necessitado? É para trazer 1 quilo de alimento? Você pensa que isso aí é uma coisa simples, não é? Quando se perde aqui 1 quilo de alimento para confeccionar uma cesta básica e ajudar alguém, alguém acha que isso é simples, não é? Jesus disse que se a gente der um copo de água a um desses pequenos, um copo de água, agora já pensou uma caixa de leite, 1 litro de leite, se der um copo de água, tá? Se der um copo de água, uns pequenos, Jesus disse, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Se der um copo de água a um profeta, que maravilha, a Bíblia diz, recebe galardão de profeta. Agora se der um copo de Coca-Cola, meu irmão, gelado ainda, a bênção é maior. Irmão, vamos aprender o que está escrito na Bíblia. Se Deus te chamou para a liderança, aceite o cargo com humildade e mão à obra. Por quê? Porque Deus te dará o direcionamento certo. E se você não o tem, peça para Deus direcionamento. Deus não escolhe, capacitados. Mas na Bíblia nós encontramos que Deus capacita os seus escolhidos. E foi exatamente o que Deus se dirigiu para Jeremias. Ele estava pensando que Deus estava chamando os capacitados. Não, se ele disse que era uma criança, Deus diz, opa, que maravilha, é por aqui. Você pensa que Deus não tem prazer de usar uma criança? Uma maravilha, irmão. Deus tem prazer de usar você, jovem, de você, adolescente. Você pode ser uma bênção aqui na casa de Deus, na casa do Pai. E quando Deus te entregar quaisquer, eu digo quaisquer, porque pode ser até pequena,
a responsabilidade. Mas a fidelidade e o galardão nós vamos receber, não é segundo o grau da nossa responsabilidade, mas segundo a fidelidade que você aplica na responsabilidade recebida. Você sabia que tem gente que limpa a igreja, limpa os banheiros da igreja e vai ter galardão maior do que o meu? Que isso, pastor? É impossível. O senhor é pastor e a irmã faxineira da igreja e vai receber galardão maior do que o do senhor? Vai. Porque o galardão não será dado no grau de responsabilidade, do tamanho da responsabilidade que a pessoa exerce na igreja, mas a fidelidade que ela aplica em fazer aquilo, ela faz com alegria, ela não faz murmurando. Aí eu vou fazer porque o pastor está pedindo, eu já varrei isso aqui, mas vou varrer de novo. Não, ela faz com alegria, faz ali cantando para o Senhor. Então é dessa forma que ela vai receber o seu galardão. Irmão, o que nós vamos ter de surpresa lá no céu, vai ter gente grande aqui, eu digo aqui, mas nessa terra, tá? Não é aqui na nossa igreja. E pode até acontecer, que vai estar longe do trono, vai entrar no céu, mas vai sentar bem longe. Você lembra quando Jesus disse que alguns vai sentar com ele na mesa? E vai ter gente que você fala, meu Deus, essa irmãzinha aí, está sentada ao lado do mestre, rapaz. O cargo dela lá era tão pequeno. Não importa, ela fazia com fidelidade. E vai ter uns grandão aí, pastor de grande igreja, e que de repente vai estar mais afastado. Por quê? Porque o galardão não será dado. Você lembra da passagem bíblica lá, dos talentos? Teve um que granjeou mais um talento, mas ele recebeu a mesma porcentagem, 100%. Dobrou o capital, recebeu 100%. O que ganhou 5, granjeou mais 5. Mas o que recebera 1, granjeou 1 e recebeu o galardão na mesma proporção daquilo que ele fez. Então, com Deus será desta forma. Então, primeiro tópico, aceite o cargo com humildade, irmão à obra. O segundo tópico, seja espiritual. Você não vai trabalhar com coisas materiais. Mas eu sou diaconisa da igreja. E diaconisa trabalha dentro de um mundo material. Eu vou cuidar de cadeiras, eu vou limpar a igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas você tem que acreditar que tudo na obra do Senhor é um trabalho espiritual. Você pode até estar limpando cadeiras, mas para Deus é um serviço espiritual. Por isso, você precisa ser o quê? Espiritual. Olha, tem uma coisa que sem ela, todo líder está fadado ao fracasso. Sua espiritualidade com Deus. Sem a sua espiritualidade com Deus, você está fadado ao fracasso. Não terá nenhum êxito naquilo que você fizer para Deus, se você não tiver uma vida espiritual, se você não for espiritual. E nós encontramos na Bíblia, veja, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, os versos 14 e 15, vamos ver o que está escrito. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por isso que você não pode dizer, mas isso aí é um trabalho, eu vou limpar banheiro da igreja, eu vou limpar o púlpito, isso é uma coisa material. Não, aqui não tem nada material. O serviço até pode ser apresentado como uma atividade material,
mas você está fazendo para Deus um serviço espiritual. Até contribuir. A Bíblia diz que as ofertas dos santos é levada lá para o céu. Eu nunca vi. O céu precisa de dinheiro? Deus não precisa de dinheiro porque é dono do ouro e da prata dos céus e da terra. Mas por que é levada para lá para cima? A Bíblia manda até juntar tesouro no céu, rapaz. Esse dia eu estava pensando, mas como é que ajunta tesouro no céu, Senhor? Aqui eu sei que leva no banco, se alguém tem bastante, coloca no cofre. Mas como é que ajunta tesouro no céu? Eu fiquei perguntando para Deus. Aí Deus me deu uma resposta. Tudo que vocês fazem aqui, para a minha obra, os dízimos, as ofertas, estão registrados lá em cima. Irmão, por isso que vale a pena você trabalhar para Deus e fazer um serviço espiritual, porque até a sua contribuição não é uma coisa material, não, é espiritual. Para Deus, tudo é espiritual. E aí diz que o homem natural não compreende essas coisas, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhes parece loucura e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Mas olha o homem espiritual. Você sabia? Paulo diz que dentro dele, Paulo fala, eu tenho um homem espiritual. Aí ele diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Então, o crente espiritual. Então, nosso segundo tópico, você que é um líder, você que está na liderança, seja espiritual. Eu me lembro quando eu passei numa determinada igreja e tinha um diácono que era carnal, não era espiritual. Irmão, ele não tinha paciência com as crianças. De vez em quando a mãe vinha reclamar comigo, ele deu um tabeco na minha criança, pastor. Ele deu. Falei, irmão, aonde o senhor aprendeu a ser diácono grosso desse jeito? Grosso. Passei numa igreja, é para esse lado aqui do Vale do Ribeira. Tá? Eu não vou dizer o nome porque é capaz que os irmãos estão me vendo lá. Mas é capaz que algumas pessoas sabem de quem eu estou falando. Ele dava cada cascudo nas crianças. Falei, peraí, que é isso? De jeito nenhum. Mas já passou aqui 2, 3 vezes. Mas é criança. O senhor está aí para pôr ordem. Mas não para bater em criança. Tenta falar com os pais, acalmar a criança, mas jamais o senhor pode fazer isso, meu irmão. E aí eu fiquei sabendo de outras coisas que ele estava fazendo. As irmãs iam lá no banheiro, ele dizia, não tem sanitário na sua casa não? Eu falei, senta, irmão, vai aprender a ser crente primeiro, para depois ser diácono na casa do Senhor. Que é isso, irmão? Então, são pessoas que não aprenderam, que foram colocadas e que nunca tiveram uma espiritualidade. Quando o homem é carnal, ele procede dessa forma. Mas se ele é espiritual, ele é atencioso, ele não é briguento. Já viu na igreja alguns obreiros briguentos? Irmão. E isso não é diferente, porque no tempo de Jesus também tinha obreiro, tinha discípulos briguentos, tinha até discípulos que andavam armados. Irmão, depois de convertido, de convertido, você já andou armado, irmão? Depois que você aceitou Jesus como Salvador, você que está me vendo nessa live, você já andou armado? Mas Jesus tinha discípulo que andava armado. Pedro andava com a peixeira no bolso. E quando prenderam Jesus no horto do Getsêmani, ele não era convertido mesmo, tirou a peixeira do bolso e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Não era convertido. Aí Jesus disse, enfia essa espada na bainha. Você não conhece as coisas de Deus? Não sabe que eu fui determinado para morrer na cruz?
Olha aí, discípulo andando armado. E tem pessoas, irmão, tem irmãos que têm até medo de conversar com elas, porque são estúpidas, grossas. Então saiba respeitar, você que é um líder, né? A autoridade não se ganha com autoritarismo. Não, autoridade não se ganha com autoritarismo, mas com espírito de mansidão, servindo os irmãos com alegria. Que coisa linda! Oh, irmão, é o crente ser espiritual. Um líder forte espiritualmente, irmão, terá grandes chances de fazer coisas grandes para Deus. Mas olha para cá, um líder fraco espiritualmente, irmão, ele faz coisas erradas, coisas prejudiciais à obra de Deus, porque ele é fraco espiritualmente, não tem vida com Deus. Quando eu digo de você ser espiritual, é você ter vida com Deus, vida no altar, vida de abnegação, é você ser resiliente na fé, é você ter um compromisso com Deus, porque você sabe que as pessoas são humanas e que elas erram, e que muitas vezes eu e você, nós vamos ter que ser tolerantes como líderes. Nós não vamos perder o equilíbrio espiritual. Você tem que se manter no equilíbrio, porque tem que ser tolerante para com aqueles que são mais fracos na fé. E muitas vezes, como líder ou líderes, você precisa ser tolerante. Às vezes você já falou com a pessoa 2, 3 vezes, e ela está continuando fazendo errado. E você tem que sentar com ela, não é assim, tem que ter paciência. Ou seja, espírito de mansidão, tolerância. Então, se você não for espiritual, você não vai conseguir. Então, esse é o nosso segundo tópico. Tem mais coisa para falar aqui desse tópico, mas o tempo não nos permite. Primeiro tópico, aceite o cargo com humildade e mão à obra. Segundo, seja espiritual. Terceiro, não desanime diante dos fracassos. Não desanime. Por que, pastor, não desanime diante do fracasso? Olha, se é uma coisa que eu tenho certeza que você vai ter, são os fracassos. Não tem um líder que uma vez ele não fracassa. Ele fracassa, porque ele não depende só dele. Ele depende também dos seus liderados. E não tem como fugir disso. Se você, durante o seu ministério como líder, não fracassou, significa que não está fazendo nada, ou não trabalhou. Porque trabalhando você vai ver que uma hora ou outra você vai fracassar. Mas fracassando, não é que você não tem chamada. Não é que você não fora escolhido por Deus. É porque você é ser humano. E muitas vezes, naquela ênfase de fazer o melhor, a gente fracassa. A gente falha. E de repente você tem que começar tudo de novo. Né? Tem que começar tudo de novo. Por quê? Porque você vai ver que as pessoas são de barro. Você lembra do oleiro? Não foi o oleiro que quebrou o vaso. É o vaso que quebrou na mão do oleiro. O vaso. Então, o vaso é de barro. E as pessoas são falhas. E aí você vai ter que ter um espírito de tolerância. Então, não desanime diante dos fracassos, porque você vai ter vários. Veja o que diz a Bíblia, Joel, capítulo 3, verso 10. Vamos ver o que está escrito lá. Joel 3 e 10. Joel,
capítulo 3, verso de número 10. Forjai espadas das vossas enxadas, e lançai, ou lanças, e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Ou seja, quantas vezes nós vamos estar diante desta palavra? Fracassamos no trabalho, alguém chega para você, me perdoa, 1000 perdões, eu fracassei. Você já falou várias vezes comigo, mas eu continuo fazendo errado, eu me esqueci. Aí você diz, não, você é forte, Deus está contigo, você vai conseguir fazer o melhor, o teu melhor para Deus. E você vai ter que trazer uma palavra de incentivo. Foi o que Deus trouxe para quem? Nada menos do que o apóstolo São Paulo, que teve um determinado momento, dado a perseguição que ele estava enfrentando, e ele já tinha orado a Deus 3 vezes, Deus deu uma resposta dividida em não, não e não, não, não e não. E aí ele começou a se sentir fraco. Aí Deus falou com ele, Paulo, é o seguinte, o meu poder, ele se aperfeiçoa em suas fraquezas. Aí Paulo ouviu o não de Deus, raciocinou, pensou e disse, então já sei, quando eu penso que estou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder de Deus habita em mim. Sabe como conhecer o poder de Deus manifesto na sua vida? É quando você se torna vulnerável. Aí que você precisa do poder. Quando você está forte, resoluto na fé. Não, aí você não experimenta o poder de Deus. Você nem está precisando. Mas quando você se sente vulnerável, fraco, enfraquecido espiritualmente, aí o poder de Deus entra em cena. E aí, olha, interessante, diz que o poder de Deus se aperfeiçoa. Eu fiquei pensando, mas o poder de Deus então não é perfeito? É perfeito. Mas quando ele age em nós, quando o poder de Deus em ação em nós, ele também nos torna perfeitos em Cristo. Paulo diz, não que eu haja alcançado a perfeição. Eu não tenho alcançado, mas ele diz, eu prossigo para o alvo, para a maturidade. Eu estou crescendo, eu estou melhorando. E esta é a vereda do justo. A Bíblia não diz lá, o sábio Salomão disse, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, hoje você tem que ser melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. É impossível, irmão. Às vezes eu falo, gente, tem pessoas que ficam na igreja, irmão Ricardo, 20 anos. 20 anos. E não melhora, tem coisa errada, possível, ouvindo pregações, a semana toda, e não consegue se libertar de um vício, não consegue deixar a cachaça. Aqui, não, graças a Deus, todo mundo liberta, glória a Deus por isso, irmão. Não consegue deixar as coisas erradas, 20 anos na igreja, tem coisa errada. O Jesus que ele aceitou não é o meu Jesus, porque o meu Jesus diz, vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele transforma, até porque Paulo escreveu dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, se tornou passagem. Ficou para trás. E eis que tudo se fez novo. É um novo homem, é uma nova mulher, jazendo agora em si a santidade de Cristo. Uma vida espiritual, uma vida cumprindo um propósito. Você sabe que eu, como pastor, eu estou cumprindo o quê? Um propósito de Deus. Propósito. E Paulo entendia tanto disso, que uma certa vez alguém quis elogiar Paulo. Eu disse, o quê, rapaz? Está acrescentando algum sofrimento que eu não tive? Espera aí, está querendo me elogiar? Aí Paulo,
com espírito de humildade, ele chega assim. Eu gosto dos ensinamentos de Paulo. Ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não pregar o evangelho. Eu falei para os irmãos aqui que a palavra ai é designativa de dor, de punição. Ele diz: se eu não pregar o evangelho, Deus me punirá, porque para isso eu fui constituído, para ser pregador dos gentios. Ele diz: ó, ai de mim se não pregar o evangelho. Mas eu não tenho que me gloriar porque eu sou pregador. Tem gente aí, irmão, porque está no posto de pastor, ele se acha. Eu sou pastor antigo, que ainda chego. Se tiver que abrir a igreja, eu abro a igreja. Se tiver que abrir a corrente para receber o carro dos irmãos, eu corro lá, abro a corrente. Se faltar um galão de água lá no bebedouro, eu ainda ponho um galão de água na cabeça e eu vou lá, atendo os irmãos, sem reclamar. Ah, mas é pastor. Ah, mas eu sou pastor e eu não posso fazer isso? Eu sou pastor, mas não posso limpar o púlpito da igreja que está sujo? Eu sou pastor que ainda subo no telhado para tirar vazamento. E às vezes quase cai da escada, né, caro? Eu sou pastor que ainda subo na parede para pintar a parede. Eu sou pastor assim. Então eu não tenho que me gloriar, porque Deus me chamou para isso. Então, o que eu acho interessante no ministério de Paulo é porque algum momento a gente fracassa. Mas ele diz: ó, o poder do Senhor se aperfeiçoa em minhas fraquezas. Aí ele diz: e quando eu penso que estou fraco, é aí que eu sou forte. Então, guarde esse tópico. Não desanime diante dos fracassos. Sabe? Por quê? Porque uma hora ou outra você vai ter que conviver com algum fracasso na sua liderança. Alguém fracassou e você aí fracassa junto. Não queira meter o pau naquela pessoa. Está vendo? Fracassou. Agora o pastor vai me chamar a atenção por sua causa. Não faça isso, porque todos nós fracassamos, tá? Mas o importante não é só a pessoa nunca cair, mas é ainda que ela dá um tropeção e caia, ela se levanta e prossegue. A Bíblia diz: levantai-vos e andai-vos. Lá no Salmo 20, os últimos versículos diz: ó, muitos encurvam-se e até caem, mas nós nos levantamos. Se levantamos é porque caiu, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aí, levantamos. A gente tropeça, levanta de novo e segue em frente. Com mais cuidado, com mais responsabilidade, com mais vigilância, orando mais, fazendo as coisas com mais clareza, para a gente não incorrer no risco de cair novamente, porque só caindo, irmão, haja palito para segurar a gente no equilíbrio, né? Pelo amor de Deus. Tem gente que você está lutando a vida toda e ela não consegue. Teve umas pessoas aqui que nós ajudamos na igreja e que eu lamento, nós não tivemos êxito. Até morreu sem Jesus. Alguns veio eu lembro de um aí chamado Marcos, e ele tinha um vício de drogas, e a gente lutou com esse moço, lutava, e não teve jeito, sabe? A gente fazia de tudo, orava por ele, colocava ele no meio da roda da oração, chamava para o jejum e tal, mas não teve jeito. Tem pessoas assim, que você não consegue, tá? Porque depende também delas, mas nem por isso você deve se sentir fracassado. Vamos para o quarto tópico, vamos recapitular. O primeiro é: aceite o cargo com humildade. Segundo, seja espiritual. Terceiro, não desanime diante dos fracassos. Você vai ter vários, vai tropeçar em alguns. O quarto, trabalhe e lidere de uma forma mais efetiva. Trabalhe
e lidere de uma forma mais efetiva. Irmão, não tem como você receber uma função de Deus e ficar parado. Eu me lembro, nem vou mostrar lá no texto, mas se vocês quiserem depois, vocês lêem lá em Ezequiel 7:8. Ezequiel foi chamado para pregar aos cativos de Judá, mas quando ele chega no local e ele vê a dureza, o povo de coração pétreo, endurecido, compactuando com todas as coisas erradas lá, ele ficou 7 dias sem ação. Ele diz, eu fiquei 7 dias parado no meio deles. Aí Deus chega para o profeta e diz, rapaz, eu não te mandei você pregar, por que você está aí com a boca fechada? Ou seja, eu mandei você pregar, mas o povo é de dura serviço. Não, pregue a minha palavra para eles. Se eles se converter, você fez a sua parte. Eles não vão morrer no pecado que cometeu. E você salvou uma vida. Agora, se você pregar e eles não se converter, eles vão morrer na sua iniquidade. Mas o pecado eu não vou requerer de você, eu vou requerer da mão deles. Fique tranquilo, então pregue. Mas ele ficou lá diante a dureza. Às vezes Deus te entrega algumas responsabilidades que você fica impacto. Você fica ali, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Quando Deus chama, eu já disse, Deus capacita. Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Então, trabalhe e lidere de uma forma mais efetiva. Não tenha medo. Se Deus te chamou, Deus te capacitará. Tá? Foi Jesus que disse que o menor, ou seja, que o maior entre vocês deve ser serviçal, deve servir o menor. Vamos ver Mateus 23:11. Mateus capítulo 23, verso 11. Olha aí. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Essa palavra servo no original do grego é diácono. Sabia? Essa palavra servo no original é diácono. É o serviçal. É aquele, eu sou um diácono. Sabe que eu não perdi o dom do diaconato? Quando eu vejo uma coisa assim, um papel no chão, eu já pego. Quando eu vejo uma coisa desarrumada na casa de Deus, eu já quero arrumar. Eu gosto sempre de igreja, sempre bonitinha. Sempre, sabe, eu não perdi essa vocação. Eu sou um diácono. Eu sou um presbítero ainda. Sou um presbítero. Eu sou um cooperador. Eu sou um membro ainda do corpo de Cristo. Não perdi essas características. Não é porque Deus me chamou para uma responsabilidade maior que eu deixei de ser diácono, que eu deixei de ser presbítero, que eu deixei de ser evangelista. Até hoje, aonde eu estou, hoje eu já evangelizei alguém. Até lá no velório eu falo de Jesus para as pessoas. E hoje lá no velório, opa, Jesus é o único Salvador. Vocês precisam ter esperança, vocês precisam acreditar nele. Até hoje eu estou pregando uma mensagem evangelística. Então, não é porque você está num posto um pouco mais superior que você não deve ser um serviçal. Jesus foi categórico aí, ele diz, porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Isso me faz me lembrar no que está escrito lá em João, no capítulo 13, quando Jesus numa ceia, ele cinge-se com uma toalha, pega uma bacia com água e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Aí chega a vez de Pedro, Rose. Pedro diz, não, Senhor, eu sou Pedrão. O Senhor não vai lavar os meus pés nem aqui e nem na China. Não, é eu que devo lavar os teus pés. Deve, mas você não pegou a bacia primeiro para fazer isso, né? Está vendo como é que o homem... E nada, tá só da boca para fora, irmão. É eu que devo lavar os seus pés. Mas por que não pegou a bacia antes? Se estava numa ceia, era a hora de cear, e os judeus tinham esse costume, quando ia cear, lavava as mãos e lavava os pés.
Por que não pegou a bacia antes? Aí que Jesus pegou e disse, não, Senhor, mas é eu que tenho que fazer isso. Tu não vai lavar os meus pés. Aí Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí ele entendeu, não, Senhor, se for assim, não só os pés, mas a cabeça, as mãos, o corpo todo. Aí Jesus diz, o que está limpo, está limpo. Hoje os pés. Mas depois que Jesus lavou os pés de todos os discípulos, diz a Bíblia que ele assentou-se e olhando para cada um dos seus discípulos disse, eu vos dei o exemplo, para que, assim como eu fiz, façais vós também. Ele perguntou, você até mostrou o versículo aí, vocês entendem o que eu fiz? Aí isso, cara, tudo assim espantado. Eu vos dei o exemplo, eu deixei para vocês o exemplo. Ou seja, aí ele vem mostrando, vocês me chamam de mestre. E na verdade eu sou mestre. Mas se eu, como mestre, Senhor de vocês, eu lavei os vossos pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Só que a gente faz tudo diferente. O irmãozinho erra, em vez da gente levantar, estender a mão para ajudar, a gente critica. Está vendo, rapaz? Vou contar para o pastor, pecado escondido na congregação. Vou contar para o pastor, facão na cabeça, vai ser excluído. Está vendo? Jesus diz que é para ajudar um ao outro. Tiago escreveu dizendo que nós devemos levar a carga um dos outros. Tem uns aí que a carga é pesada, mas a gente tem que ajudar. Mas tem gente que ao invés de ajudar quer criticar. Então vamos levar a carga, irmão. Tem pessoas fracas na fé que precisam de uma atenção maior do líder, tá? Um socorro maior. Então ao invés de criticá-las, ajuda, tá? E eu vou finalizar porque o tempo não nos permite. Muitos estão dispostos a ser servidos, mas servir poucos querem fazer, né? Mas o líder, irmão, ele deve ser o primeiro a servir, o líder. E o último tópico, tá? Primeiro tópico, aceite o cargo com humildade. Segundo, seja espiritual. Terceiro, não desanime diante dos fracassos. Quarto, trabalhe e lidere de uma forma mais efetiva. Olha para as necessidades das pessoas. E em quinto lugar, seja focado. Não seja um líder cristão permissivo. Seja focado. Por quê? Porque Deus te chamou, te vocacionou para uma missão específica. E se você não for focado naquilo, você tem que ser focado. Às vezes eu penso na igreja, irmão, a esposa diz, mas você pensa na igreja até dormindo. Você está falando, de repente você cita o nome de uma coisa que você tem que fazer na igreja, até de um crente que precisa de uma visita. Você é focado. O nome disso se chama focado. Você tem que estar focado na obra do Senhor. Focado mesmo. Olha o que diz a Bíblia, Romanos 12, verso de número 11. Todo mundo conhece esse versículo. Não sejais vagarosos no cuidado, né? Aquele líder vagaroso, né? Lento, devagar. Se colocar ele e a tartaruga para postar uma corrida, a tartaruga sobe, chega na frente dele, sobe no pódio, ainda pega a medalha, coitado. Ele é devagar, quase parando, ou sempre parado, né? Então, não sejais vagarosos no cuidado. Sede o quê? Fervorosos no espírito. Servindo quem? O pastor? Nananina não. Servindo ao Senhor. Provérbios capítulo 28, versículo 23. Finalizando aqui. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. De repente, nessa liderança de você ser um líder focado,
você vai ter que confrontar alguém. Mas nem por isso você deve deixar de fazê-lo. Sabe por quê? Porque mesmo repreendendo alguém, entendeu? A princípio, você não vai achar favor. Essa pessoa vai ficar triste, se aborrecer com você, mas depois ela vai repensar e vai dizer: o meu líder está correto. Do que aquele que vê que está fazendo errado, mas com palavras lisonjas, ele, não, eu não posso machucar essa pessoa. Eu não gosto de pessoa que fala isso comigo. Ah, pastor, sabe, a pessoa fulano de tal veio murmurar da igreja lá, e aí, irmã, só não falou nada? Mãe, sabe que é muito minha amiga, eu não gosto de machucar as pessoas. Isso não serve para ser líder. Como é que a pessoa vai se libertar de uma coisa errada se você não falar a verdade para ela? Jesus disse assim, João 8:32, e conhecereis a mentira, e a mentira vos libertará? Não. E conhecereis a verdade. Se alguém vem murmurar contra a irmã, você tem que repreender. Fala: irmão, pare com isso, irmão. A Bíblia manda orar pelas pessoas e não criticá-la, falar mal. Pessoa vem, está congregando, comungando na mesma igreja, está falando mal da pastora, do pastor, do grupo de louvor, aí você aceita numa boa a pessoa falando mal da tua igreja? Que tipo de líder você é para não repreender? Não, mas eu tenho muita amizade com essa pessoa, se eu repreender ela, ela vai ficar de mal de mim. E aí, meu irmão? A verdade tem que ser dita. Então, esse tipo de líder, para mim, é frouxo. Não serve. Alguém vem falando mal do seu irmão, da sua irmã, para você, e você aceita numa boa, e não confronta essa pessoa. Não, eu não quero perder a amizade. Então, prefere ter uma amizade hipócrita, falsa? Se essa pessoa hoje falou de você, de alguém para você, logo vai ser a tua vez, você vai ser a bola da vez. Ela vai falar de você para outras pessoas. Então seja verdadeiro. Eu sou assim. Alguém vem falar, esses dias veio um aí, queria ser recebido, e já veio falando mal da igreja dele e do pastor. Lá eu estava numa igreja, eu falei para a Ruth, não vamos receber. Ele veio falando mal. A igreja pode ter qualquer defeito, mas quando a pessoa chega falando mal do pastor da igreja, é porque ele já tem um hábito. Ele pode ter alguma dificuldade, a igreja também pode ter alguma dificuldade. As igrejas não são perfeitas. As igrejas não são perfeitas. Eu, humanamente falando, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Nós estamos buscando a perfeição. Só que tem pessoas que têm o hábito de falar mal. E aí, quando não são confrontadas, se deixa de liderar e você estraga, apodrece todo o grupo. Porque aquela pessoa está no meio, de repente foi escalada para trabalhar no seu pelotão, tá? No seu grupo, talvez nem você escolheu, mas ela foi se chegando lá e de repente estava lá, instalada. E agora? Você tem que ter espírito de liderança. Você tem que ter autoridade para confrontar. Irmão, não seja um líder permissivo, né? O que é um líder permissivo? Sinal, eu vou fazer isso. Ok, sem problema. Você dá um joinha para a pessoa. Ok, sabe, dá um joinha. Não, moço, se você sabe que está errado, não tem nada de joinha não. Né, Renato? Não tem nada de joinha não. Está errado. Vem cá, o que você está querendo fazer? Eu estou querendo fazer isso. Pegar os jovens, fazer isso, fazer aquilo. Não, está errado. Hoje tem trabalho de evangelização. Hoje tem oração na igreja. Como é que você vai pegar os jovens e sair por aí? Ou seja, você tem que ter autoridade. Então não seja um líder permissivo. Ou seja, muito amor, né? Mas nenhuma autoridade. Não confronta, né? E não põe limites.
Aí o que vai acontecer? Você vai gerar líderes semelhante a si mesmo, inseguros, imperfeitos, e o resultado nunca vem. Então, fiquemos com esse estudo desta noite, né? Como virei um líder na minha igreja, e agora? E agora, né? Aceite o cargo com humildade, tá? E mão à obra, seja espiritual, não desanime diante dos fracassos, trabalhe e lidere de uma forma mais efetiva. E o quinto tópico, seja focado, não seja um líder cristão negligente, permissivo, permite tudo, toda coisa, e às vezes está fora da Bíblia e você está permitindo. Então cuidado, porque você pode fracassar na sua liderança. Amém, igreja? Eu gostaria de ter 1 hora aqui para falar de uma maneira mais ampla, mas o assunto é como que um manancial, que nunca se esgota. Isso aqui tem muita coisa, né? Mas Deus abençoe os irmãos. Nós vamos agora para os